Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós retornamos mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar com você a revelação da palavra de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas e eu espero que você seja abençoados, porque hoje nós vamos iniciar 3 revelações contidas no livro de Hebreus que nos mostram essa divindade de Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo sobre nossas vidas, para que nós possamos nos firmar, nos edificar. Mas não somente isso, irmãos, mas sermos estabelecidos nos fundamentos do Evangelho, porque o Evangelho é, de fato, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, nosso objetivo hoje é compartilhar essa revelação para que você e eu possamos depender única e exclusivamente de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, toda a nossa salvação e todo o Evangelho é uma pessoa. Então, tudo que é dito a respeito dele, Ele age naquilo que é dito, na revelação sobre Ele. Por isso que se faz muito importante compartilhar com você aquilo que está escrito na palavra de Deus para o nosso benefício. Há pessoas que falam e reconhecem que salvação é só no sangue de Jesus Cristo. Porém, elas não entendem o porquê disto. Não entendem por que Jesus Cristo é o caminho, por que Jesus Cristo é o único que pode salvar. E o nosso intuito aqui é de trazer a revelação para que nós possamos confiar naquele que está em nós. Por quê? Porque o nosso pecado, queridos, faz separação entre nós e o nosso Deus. Pode ter certeza que quando a carne que está ligada ao pecado começa a entrar em ação na minha vida e na sua vida, nós fraturamos essa comunhão. E aí então o que acontece? Nós somos movidos pelas moções da carne e não mais pela direção do Espírito Santo. Então a Bíblia nos diz que se nós vivemos no Espírito, e nós vivemos no Espírito, porque o Espírito Santo veio, está em nosso Deus. A vida eterna está em mim, está em você. Então nós vivemos, porque a vida eterna está em mim. Porque Ele vive, eu vivo. Entende? Então isso é uma graça divina concedida a você, não por seus méritos, mas foi Deus que te elegeu em Cristo Jesus. Essa é uma eleição. Deus disse, eu quero esse filho. Então Ele põe o Espírito dele em nós e nos traz para Ele, nos liga a Ele. Então, nós somos eleitos pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Então, agora eu vivo. Porém, a Bíblia diz que nós devemos também andar em Espírito. É aqui que está todo o mistério das coisas que nós perdemos por não entendermos e compreendermos as Escrituras. Andar no Espírito é andar na revelação que Ele nos revela. O objetivo que nós temos neste momento é poder
lhe fazer conhecer o poder que está em Jesus e que foi atribuído a Deus pelo próprio Pai, o nosso Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito de Deus em nós. Por isso que Jesus Cristo disse lá atrás para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês recebam do alto a promessa do meu Pai. Então eles estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. E de repente, aleluia, de repente, vem do céu uma língua de fogo. E ela se reparte. E ela pousa na cabeça de cada um deles. O que é isso? A promessa de Deus. Então, veio para os homens. Eles foram todos cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e deram glórias ao Deus Todo-Poderoso. Ali começa, então, a jornada da igreja nesta terra. O Espírito Santo veio e não voltará para Deus vazio. Porque ele é a palavra viva. Ele é o verbo vivo em nós. O Messias, Cristo, a esperança da glória. Então, ele vem e não voltará para encontrar com Jesus nos ares, sem que primeiro ele faça em nós tudo aquilo que Deus disse que seria para nós. Eu espero que isso esteja vivo no teu espírito, no teu coração. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança de glória. Cristo em nós. O Messias em nossas vidas. Então veja, nós estamos estudando esse texto sagrado para poder mostrar que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que nos salva e a nossa salvação depende 100% dele. Não há outro por quem nós possamos ser salvos. Não existe outro Espírito. Porque ele, quando foi gerado, foi atribuído ser Filho de Deus. O Messias, ou seja, a minha unção estará nele. Ele estará pleno do meu Espírito. E ele é gerado pelo Espírito no útero de Maria. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 8, é o texto de onde nós vamos partir para podermos entender a revelação de Cristo Jesus. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque é um tempo. Mas chegará esse momento. Então, pela igreja, o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma obra linda. É preciso que nós entendamos algumas coisas, e eu espero em Deus, porque nós vamos dividir esse entendimento, essa revelação sobre Jesus Cristo em 3 partes. Porque são 3 coisas distintas e importantes que são reveladas nesses textos sagrados, que é muito importante para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você possamos compreender e assim viver para a glória dele. No mundo de hoje, as pessoas já não conhecem Jesus como ele é revelado nas Escrituras. Não conhecem. Sabe, irmãos, eu fico assim, abismado com algumas coisas que estão sendo colocadas na internet, que são até mesmo engraçadas, mas que blasfemam da santidade de Deus. Elas escarnecem da santidade de Deus. Por quê? Porque falta o quê? Entendimento, falta a revelação de Jesus nos corações das pessoas. Então, este e outros motivos se tornam
os fatores fundamentais para que os homens rejeitem a salvação que é proporcionada por Jesus. Por quê? Porque tudo fica a nível de entendimento humano e não da revelação divina. As Escrituras não passam de um livro escrito por homens mortais, quer dizer, ela tem erros. É o que as pessoas dizem. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, soam as palavras da Bíblia que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quem crer será salvo. Entenda-me. Não é somente você crer que Jesus Cristo veio a esse mundo, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. É crer que Ele é a inspiração, Ele é a fonte de vida eterna, Ele é tudo em todos. As Escrituras revelam sobre Ele e Ele age segundo as Escrituras. Isso é o que nos diferencia do mundo. Quem crer, nós cremos, nós alcançamos, nós seremos salvos. Por causa do Espírito Santo revelando em nossos corações as verdades que esta palavra diz. Então, neste estudo das Escrituras Sagradas, nós veremos a revelação sobre Jesus Cristo e seu domínio sobre toda a criação de Deus, inclusive nós, que somos criaturas de Deus. Sim, nós fomos criados por Deus. E nós vamos entender isto durante o decorrer desses momentos que nós vamos estar estudando juntos a palavra de Deus. Então, voltamos àquela pergunta básica que Jesus fez aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Jesus disse: ei, eu sei o que o mundo diz. Eu sei o que eles estão falando de mim. Mas eu não estou interessado no que eles dizem a meu respeito. Eu estou interessado em saber o que você diz ao meu respeito. Por quê? Porque você, dizendo a meu respeito, você entrará num fundamento básico. Porque a nossa entrada no reino se fundamenta numa revelação divina e na confissão que a palavra de Deus diz que é necessária para que eu e você possamos nascer no Espírito. Nascer de novo. Então, aquela revelação, ele diz: quem vocês dizem que eu sou? Então, se você não entender que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está à direita do Pai, e que todo aquele que invocar o seu nome será salvo, você não vai receber o poder do novo nascimento. Inicia-se aí. Por isso, não adianta, queridos, não adianta você levar um crucifixo no seu pescoço. Não adianta você dizer que você crê em Jesus. Não adianta também você colocar uma tatuagem de Jesus ou até mesmo colocar a palavra dele escrita no seu braço, ou na sua perna, ou na sua testa, não sei. Não adianta. Porque isso não salva ninguém. Isso não te qualifica para ser salvo. O que nos salva é a revelação de Jesus Cristo em nosso espírito pelo Espírito Santo. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, agora você precisa entender o que significa isto. Por quê? Porque quando você começa entendendo a revelação, você se rende aos pés dele. Você o recebe como Salvador da sua vida. Porque isto é fundamental e necessário. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, nós temos essas 3 revelações. E eu quero começar com a primeira, que está, vamos dizer, em Hebreus, capítulo 2, versículo 8 a 9. Nós vamos expandir, porque está escrito aqui: todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, é tudo. Estão sujeitas debaixo dos seus pés. É o que nós lemos aqui.
todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, nós estamos ouvindo agora muitas coisas sobre as galáxias, né? Descoberta de novos planetas, de novas estrelas. Os homens agora, pelos telescópios que eles criaram, né? As sondas que foram enviadas ao espaço estão descobrindo uma imensidão de galáxias. Inclusive, tentando explicar o que é um buraco negro. Eles só estão vendo uma ínfima parte daquilo que Deus criou. Agora veja, toda essa grandeza, esses 120 anos-luz que precisa para chegar numa outra galáxia, esta dimensão toda está no controle de Jesus. Tudo, nada está fora do domínio dele. Isto é tremendamente importante e muito poderoso, porque eu e você carregamos dentro de nós o Espírito dele. Então, toda essa sabedoria e conhecimento dele é compartilhada conosco. Por quê? Porque nós recebemos em nós a natureza divina. A natureza divina é o Espírito Santo. É aquilo que veio para nós. O mesmo Espírito que estava em Jesus. Então veja, se ele domina todas as coisas, então o domínio dele nesta terra passa por nós. O domínio dele e as palavras dele nesta terra são pelas nossas bocas. Aonde ele vai é com os nossos pés. Aonde ele toca é com nossas mãos. Salmos capítulo 8, versículo de 4 a 6, diz o seguinte: o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Então veja, o que é o homem? Então nós somos semelhantes a Deus. Nós somos semelhantes a Ele. Nós somos criados diferente dos anjos. E dentro de nós reside a glória do Eterno. Isso estava lá no Éden já. Isso já estava no Éden. Quando Deus cria e forma Adão, ele sopra o fôlego de vida. Quer dizer, o Espírito de Deus e o fôlego de vida eram um só. Então, o homem foi colocado sobre toda a criação de Deus. Mas quando o pecado vem, e pelo pecado a morte entra no homem, o Espírito de Deus é tirado do homem. Agora o homem, a composição original do homem sofre uma metamorfose. Por quê? Porque agora a morte entrou. A morte danificou o corpo glorificado. A morte trouxe impureza à alma humana. E nós nos tornamos semelhantes ao pecado. Então, esta é uma maneira de nós entendermos. Mas ao homem foi dado o quê? O domínio desta terra. Quando a morte entra, esse domínio ainda não foi perdido. Então o homem dominou, mas ele dominou segundo o príncipe deste mundo. Então agora nós precisamos de salvação. Nós vamos precisar de uma transformação. O arrependimento é alusivo a isto. É uma mudança plena, total de mente, que foi iluminada pela revelação do Espírito Santo, e os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque o pecado tem acesso ao nosso corpo, o pecado tem acesso à nossa mente. Então, pelo domínio da nossa mente,
Ele domina os nossos membros. E a Bíblia diz que nós não devemos oferecer nossos membros como sendo o quê? Como sendo instrumentos do pecado. Então nós precisamos de salvação. E salvação, ela não acontece assim por acaso. Ela necessita de um Salvador. Então, assim como o espírito da morte entrou no homem pelo pecado, o Espírito de Deus e da vida eterna entrou no homem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos negligenciar e nem recusar tamanha salvação. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Nós temos em nós a excelência e a glória, um tesouro colocado em vaso de barro, para que a excelência seja dele, não nossa. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: quando nós entendermos e fomos tomados pela revelação divina e nos tornarmos um com ele, nós reinaremos com ele. E assim nós seremos e cumpriremos os propósitos de Deus nesta terra. A igreja, eu, você, a congregação dos santos estão nesta terra para a glória de Deus, para exercermos o poder e a autoridade deste Cristo que nasceu em meu espírito, nasceu no seu espírito. Fomos gerados nele para um propósito divino. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Depois nós vamos continuar com esta revelação, mas vamos começar por esta básica. Ele tem tudo em suas mãos. Ele pode todas as coisas, porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus colocado sobre toda a criação e tudo existe pelo seu poder. Que Deus nos abençoe.